Parte 2: O idealismo e a solução dos paradoxos quânticos. Hábitos de pensamento morrem lutando. Embora a mecânica quântica tenha substituído a mecânica clássica como teoria fundamental da física, muitos de seus estudiosos, condicionados pela antiga visão do mundo, ainda acham difícil engolir as implicações idealistas da primeira. Eles não querem fazer as embaraçosas perguntas metafísicas provocadas pela primeira. Alimentam a esperança de que, se forem ignorados, esses problemas desaparecerão. Certa vez, no início de uma discussão dos paradoxos da mecânica quântica, o laureado Nobel Richard Feynman fez uma caricatura dessa atitude. Em seu inimitável ar de ironia, psiu, psiu, ele disse: fechem as portas. Nos 5 capítulos seguintes, vamos abri-las e expor os paradoxos da física quântica. Nosso objetivo será demonstrar que, quando analisados à luz do idealismo monista, descobrimos que os paradoxos não são tão chocantes e contraditórios assim. A observância rigorosa de uma metafísica idealista, baseada em uma consciência transcendente e unitiva, que gera o colapso da onda quântica, resolve, de forma não arbitrária, todos os paradoxos em questão. Descobriremos que é inteiramente possível fazer ciência dentro do marco do idealismo monista. O resultado é uma ciência idealista que integra espírito e matéria. A ideia de que a consciência provoca o colapso da onda quântica foi originariamente proposta pelo matemático John von Neumann na década de 1930. Por que demoramos tanto para estudar seriamente essa ideia? Talvez ajude uma curta discussão de como surgiu o meu próprio esclarecimento nesse assunto. Em 1983, fui convidado a participar de um seminário de 10 semanas de duração sobre consciência, no Departamento de Psicologia da Universidade de Oregon. Fiquei muito lisonjeado quando esses psicólogos eruditos escutaram, sem arredar pé, 6 horas inteiras de palestra que fiz sobre ideias quânticas. A grande recompensa, no entanto, ocorreu quando um dos estudantes de graduação do grupo do psicólogo Michael Posner mencionou alguns dados cognitivos reunidos por um estudioso chamado Tony Marshall. Alguns dos dados diziam respeito a ver sem consciência de ver. Exatamente o que eu estava procurando. Com o coração em disparada, escutei os dados e relaxei apenas quando compreendi que eles estavam em completo acordo com o fato de minha consciência provocar o colapso do estado quântico do cérebro-mente, quando vemos conscientemente. Quando vemos sem consciência de que vemos, não ocorre o colapso. E isso fazia realmente um bocado de diferença em experimentos. Antes de muito tempo, compreendi também como resolver o paradoxo menor criado pela distinção entre percepção consciente e inconsciente. O segredo consiste em distinguir entre consciência e percepção. Capítulo 5. Objetos
simultaneamente em dois lugares e efeitos que precedem suas causas. Os dogmas fundamentais do realismo materialista simplesmente não se sustentam. Em lugar do determinismo causal, localidade, objetividade forte e epifenomenalismo, a mecânica quântica oferece probabilidade e incerteza, complementaridade, onda-partícula, não-localidade e interlaçamento dos sujeitos e objetos. Comentando a interpretação da probabilidade da mecânica quântica, que gera incerteza e complementaridade, Einstein costumava dizer que Deus não joga dados. Para compreender que ele tinha em mente com essas palavras, imagine que você está fazendo um experimento com uma amostra radioativa que, claro, obedece às leis quânticas probabilísticas do decaimento radioativo. Seu trabalho consiste em medir o tempo necessário para que ocorram 10 eventos radioativos. 10 cliques em seu contador Geiger. Se põe ainda que é necessária, em média, meia hora para que ocorram os 10 casos de decaimento. Por trás dessa média, esconde-se a probabilidade. Alguns experimentos poderiam levar 32 minutos, outros 25 e assim por diante. Complicando as coisas, você tem de pegar um ônibus para ir ao encontro da noiva, que odeia ficar à espera. E sabe o que é que acontece. O último experimento demora 40 minutos porque um único átomo, aleatoriamente, não inicia o processo de decaimento, como ocorreu com os átomos comuns. Você, portanto, perde o ônibus. A noiva rompe com você e a sua vida é arruinada. Isso pode ser um exemplo inventado meio tolo do que acontece em um mundo cujo Deus joga dados. Mas não transmite o argumento. Podemos confiar em eventos probabilísticos apenas na média. A aleatoriedade dos eventos atómicos. O jogo de dados do acaso, por assim dizer, é abominável para o determinista. Ele pensa em probabilidade da maneira como nela pensamos na física clássica e na vida diária. É uma característica de grandes conjuntos de objetos. Conjuntos tão grandes e complicados que não podemos, como assunto prático, prevê-los, embora, em princípio, essa previsão seja possível. Para o determinista, a probabilidade é simplesmente uma conveniência do pensamento. As leis físicas, que regulam os movimentos de objetos individuais, são inteiramente determinadas e, portanto, inteiramente previsíveis. Acreditava Einstein que o universo mecânico quântico comportava-se também dessa maneira. Havia variáveis ocultas por trás das incertezas quânticas. As probabilidades da mecânica quântica eram simplesmente questões de conveniência. Se tal fosse o caso, a mecânica quântica teria de ser uma teoria de conjuntos. Na verdade, se não aplicamos a descrição probabilística de onda a um único objeto quântico, tampouco deparamos com os paradoxos que nos intrigam. A complementaridade, onda-partícula, e a inseparabilidade do objeto quântico de considerações da maneira como é observado. Infelizmente,
as coisas não são tão simples assim. O estudo de uns dois experimentos da mecânica quântica mostrará como é difícil encontrar logicamente razões para eliminar os paradoxos da nova física. O experimento da fenda dupla. Jamais podemos ver o aspecto de onda de uma ondícula única. Em todas as ocasiões em que olhamos, tudo o que vemos é uma partícula localizada. Deveremos, por conseguinte, supor que a solução é metafísica transcendente? Ou deveremos esquecer a ideia de que há um aspecto de onda em uma ondícula única? Talvez as ondas que aparecem na física quântica sejam apenas características de grupos ou conjuntos de objetos. Com o objetivo de determinar se isso acontece, podemos analisar um experimento comumente usado para estudar fenómenos ondulatórios, o experimento da fenda dupla. Na preparação desse experimento, um feixe de elétrons passa através de uma tela que contém duas estreitas fendas. Uma vez que os elétrons são ondas, o feixe é fendido em dois conjuntos de ondas pela tela que contém as duas fendas. Essas ondas interferem em seguida entre si e o resultado da interferência aparece em uma tela fluorescente. Simples? Não? Mas passemos em revista o fenómeno da interferência. Como demonstração simples, se você não conhece bem esse fenómeno, ponha-se em pé em uma banheira cheia e crie dois conjuntos de ondas na água, marchando ritmicamente, sem sair do lugar. As ondas formarão um padrão de interferência. Em algum ponto, elas se reforçarão mutuamente. Em outros, elas causarão destruição mútua. Daí o padrão. Analogamente, há locais na tela fluorescente em que as ondas de elétrons procedentes das duas fendas chegam em fase, isto é, correspondem a seus passos na cabeça. Nesses locais, suas amplitudes se somam e a onda total é reforçada. Entre esses pontos brilhantes, há locais onde as duas ondas chegam fora da fase e se cancelam mutuamente. O resultado dessa interferência construtiva e destrutiva aparece em seguida na tela fluorescente como um padrão de franjas brilhantes e escuras alternadas. Um padrão de interferência É importante notar que o espaçamento das franjas permite-nos medir o comprimento das ondas. Lembre-se, porém, que ondas de elétrons são ondas de probabilidade. Temos, portanto, de dizer que é probabilidade de um elétron chegar às áreas claras que é alta e que é baixa, a probabilidade de que chegue às áreas escuras. Não devemos, porém, ficar entusiasmados demais e concluir do padrão de interferência que as ondas de elétrons são ondas clássicas, porque os elétrons, de fato, chegam à tela fluorescente de forma muito parecida com a de partículas. Um lampejo localizado por elétron. A totalidade dos pontos formados por um grande número de elétrons é que se parece com um padrão de interferência de onda. Suponhamos que assumimos agora um risco intelectual e tornamos o feixe de elétrons muito fraco. Tão fraco que, em qualquer dado momento, apenas um elétron chega às fendas. Obteremos ainda um padrão de interferência? A mecânica quântica diz inequivocamente que sim. Mas não são necessárias duas ondas para que
interfiram entre si? Pode um único elétron fendido passar através de ambas as fendas e interferir consigo mesmo? Sim, pode. A mecânica quântica responde sim a todas essas perguntas. Ou, como explica Paul Dirac, um dos pioneiros da nova física, cada fóton, neste caso elétron, interfere apenas consigo mesmo. A prova que a mecânica quântica oferece para essa proposição absurda é matemática, mas esta única proposição é responsável por toda a mágica milagrosa de que são capazes os sistemas quânticos e que foi confirmada por milhares de experimentos e tecnologias. Tente imaginar que 50% de um elétron passa por uma fenda e 50% pela outra. É fácil ficar exasperado e recusar a acreditar nessa estranha consequência da matemática quântica. O elétron passa realmente por ambas as fendas, na mesma ocasião? Por que deveríamos aceitar isso como certo? Podemos descobrir observando. Podemos dirigir o feixe de uma lanterna, metaforicamente falando, para uma fenda, com o objetivo de ver através de que buraco o elétron está realmente passando. Acendemos a lanterna e, enquanto vemos um elétron passando através de uma dada fenda, olhamos também para ver onde o lampejo aparece na tela fluorescente. O que descobrimos é que em toda ocasião que um elétron passa pela fenda, seu lampejo aparece exatamente atrás da fenda pela qual passa. O padrão de interferência desapareceu. O que acontece nesse experimento pode ser compreendido, em primeiro lugar, como um caso do princípio de incerteza. Logo que localizamos o elétron e determinamos a fenda através da qual ele passa, perdemos a informação sobre o seu momentum. Elétrons são coisas muito delicadas. A colisão com o fóton que estamos usando para observá-lo afeta-o, de modo que seu momentum muda em um volume imprevisível. O momentum e o comprimento de onda do elétron têm relação entre si. E esta foi a grande descoberta de Broglie, que a matemática quântica incorporou. Perder informação sobre o momentum do elétron, portanto, é o mesmo que perder informação sobre o seu comprimento de onda. Se houvesse franjas de interferência, poderíamos medir o comprimento de onda pelo espaçamento entre elas. O princípio da incerteza diz que logo que determinamos a fenda pela qual está passando o elétron, o processo de olhar destrói o padrão de interferência. Temos de compreender que as medições de posição e momentum do elétron são realmente processos complementares, mutuamente exclusivos. Podemos nos concentrar no momentum e medir o comprimento de onda e, portanto, o momentum do elétron à vista do padrão de interferência, mas, neste caso, não podemos saber através de qual fenda ele passa. Ou podemos nos concentrar na posição e perder o padrão de interferência, ou seja, a informação sobre o comprimento de onda e o momentum. Há uma segunda maneira, ainda mais sutil, de compreender e reconciliar tudo isso. A via do princípio da complementaridade. Dependendo da aparelhagem que escolhermos, vemos o aspecto de partícula, por exemplo, usando uma lanterna, ou o aspecto de onda, sem lanterna.
Entender o princípio da complementaridade como dizendo que os objetos quânticos são simultaneamente onda e partícula, mas que só podemos ver um dos atributos com um arranjo experimental particular é certamente correto, mas a experiência nos ensina também algumas sutilezas. Temos de dizer, por exemplo, que o elétron não é onda, porque o aspecto de onda nunca se manifesta no caso de um elétron único, nem partícula, porque ele aparece na tela em locais proibidos às partículas. Em seguida, se formos cautelosos em nossa lógica, teremos também de dizer que o fóton não é não onda nem não partícula, para que não haja mal-entendido sobre a maneira como usamos as palavras onda e partícula. Esta lógica parece muito com a da Nagarjuna, filósofo e idealista do século I d.C. O lógico mais hábil da tradição budista Mahayana, os filósofos orientais transmitem a maneira como compreendem a realidade última dizendo neti, neti. Isso não, aquilo não. Nagarjuna formulou esse ensinamento em 4 negações. Ela não existe, ela não existe, ela não existe e não existe simultaneamente. Nem ela não existe, nem não existe. Para compreender com mais clareza a complementaridade, suponhamos que voltamos ao experimento anterior. Desta vez usando baterias fracas para tornar um pouco mais ténue a luz da lanterna que projetamos sobre os elétrons. Quando repetimos o experimento da figura 17 com feixes de luz cada vez mais fracos, descobrimos que alguns dos padrões de interferência começam a reaparecer, ficando mais visíveis à medida que tornamos cada vez mais fraca a luz da lanterna. Quando a lanterna é inteiramente desligada, volta o padrão completo de interferência. À medida que a luz da lanterna se torna mais fraca, diminui o número de fótons que se espalham a partir dos elétrons, de modo que alguns dos elétrons deixam inteiramente de ser vistos pela lanterna. Os elétrons que são vistos aparecem do outro lado da fenda 1 ou da fenda 2, exatamente onde esperaríamos que estivessem. Todos os elétrons que não são vistos dividem-se e interferem consigo mesmo para criar o padrão de interferência de onda na tela, quando um número suficiente deles lá chega. No limite da luz forte é vista apenas a natureza de partícula dos elétrons. No limite da ausência de luz, isso só acontece com a natureza de onda. No caso de várias situações intermediárias de luz fraca, ambos os aspectos aparecem em um grau analogamente intermediário. Isto é, estamos vendo elétrons, embora nunca o mesmo elétron, como onda e partícula simultaneamente. A natureza de onda da undícula, portanto, não é uma propriedade de todo o conjunto, mas deve aplicar-se no caso de cada undícula individual, em todas as ocasiões em que não estamos olhando. Esse fato terá de significar que o aspecto de onda de um único objeto quântico é transcendente, porquanto nunca o vemos manifesto. Uma série de desenhos ajuda a explicar o que está acontecendo. No desenho no canto inferior esquerdo vemos apenas a letra W. Isso corresponde a usar um feixe forte da lanterna, que mostra apenas a natureza da partícula dos elétrons. Em seguida,
Enquanto vasculhamos os desenhos em ascensão, começamos a ver a águia, exatamente quando começamos a tornar a luz mais fraca. Alguns elétrons escapam da observação e localização. E começamos a perceber a natureza de onda. Finalmente, no último desenho, no canto superior direito, só podemos ver a águia, a lanterna foi apagada e todos os elétrons nesse momento são ondas. Certa vez, disse Niels Bohr, os que não ficam chocados quando tomam conhecimento da teoria quântica não podem possivelmente tê-la compreendido. Esse choque cede lugar à compreensão quando começamos a entender a ação do princípio da complementaridade, a cadência formal da ciência preditiva, que se mantém no caso de onda ou partícula, é transformada na dança criativa de uma ondícula transcendente. Quando localizamos o elétron, ao descobrir através de qual fenda ele passou, revelamos-lhe o aspecto de partícula. Nos casos em que não o localizamos, ignorando a fenda pela qual ele passou, revelamos-lhe o aspecto de onda. Neste último caso, o elétron passa por ambas as fendas. O experimento de opção retardada. Vamos esclarecer bem a característica excepcional seguinte do princípio da complementaridade. O atributo que a ondícula quântica revela depende da maneira como resolvemos observá-la. Em nenhum caso, a importância da escolha consciente na modelação da realidade manifesta é mais bem demonstrada do que num experimento da opção retardada, sugerido pelo físico John Wheeler. A figura 20 mostra uma montagem na qual um feixe de luz é dividido em dois, ambos de intensidade igual, um refletido e o outro transmitido, utilizando um espelho M semi-prateado. Esses dois feixes são em seguida refletidos por dois espelhos comuns, A e B, para um ponto de encontro P à direita. A fim de detectar o aspecto ondulatório da ondícula, aproveitamos o fenómeno da interferência de onda e colocamos um segundo espelho semi-prateado, M2, em P. As duas ondas criadas pelo feixe que se divide em M são, nesse momento, forçadas por M2 a interferir construtivamente em um dos lados de P, onde, se colocarmos um contador de fótons, o contador produz uma série de cliques e, destrutivamente, no outro lado, onde o contador nenhum clique produz. Note que quando estamos detectando o modo de onda dos fótons, temos de concordar que cada fóton se divide em M2 e viaja pelas rotas A e B. Não fosse assim, de que maneira poderia haver interferência? Dessa maneira, quando o espelho M1 divide o feixe, cada fóton está potencialmente pronto para viajar por ambas as rotas. Se nesse momento resolvemos detectar o modo de partícula das ondículas de fóton, retiramos o espelho M, que está em P, para impedir recombinação e interferência, e colocamos os contadores do outro lado do ponto do cruzamento P. Conforme mostrado no canto inferior direito da figura 20, um outro contador emitirá uma série de cliques definindo o rumo localizado de uma ondícula, o rumo refletido A ou o rumo transmitido B, para mostrar seu aspecto de partícula. O aspecto mais sutil do experimento é o seguinte:
num experimento da opção retardada. O experimentador resolve no último momento possível, no último 10 elevado a menos 12 pico segundo possível. Isso foi feito em laboratório. Se colocará ou não um espelho semi-prateado em P, se vai ou não medir o aspecto de onda, na verdade, isso significa que os fótons já viajaram para além do ponto de divisão, se você pensa neles como objetos clássicos. Ainda assim, colocar o espelho em P sempre mostra o aspecto de onda, ao passo que, omitindo esse passo, surge o aspecto de partícula. Estava cada fóton movendo-se em um ou em dois rumos? Aparentemente, os fótons respondem instantaneamente e retroativamente até à nossa opção retardada. O fóton viaja por um ou ambos os rumos exatamente de acordo com a nossa opção. Como é que ele sabe? O efeito da nossa opção estará-lhe precedendo a causa no tempo? Diz Wheeler. A natureza no nível quântico não é uma máquina que segue, inexorável, seu caminho. Em vez disso, a resposta que obtemos depende da pergunta que fazemos, do experimento que montamos, do instrumento de registro que escolhemos. Estamos inescapavelmente envolvidos em fazer com que aconteça aquilo que parece estar acontecendo. Nenhum fóton se manifesta até que o vemos e, portanto, a maneira como o vemos determina seus atributos. Antes de nossa observação, o fóton divide-se em dois pacotes de ondas, um pacote para cada rumo, mas que são apenas pacotes de possibilidades para o fóton. Não há realidade no espaço-tempo, nenhuma tomada de decisão em M1. O efeito precederá sua causa e violará o princípio da causalidade? Certamente que sim, se pensarmos no fóton como uma partícula clássica, sempre manifesta no espaço-tempo. O fóton, contudo, não é uma partícula clássica. Do ponto de vista da física quântica, se colocamos um segundo espelho em P em nosso experimento de opção retardada, os dois pacotes divididos em potência combinam-se e interferem entre si. Não há problema. Se houvesse um espelho em P e o tirássemos no último pico segundo possível, detectando o fóton no rumo A, digamos, pareceria que ele está respondendo retroativamente à nossa opção retardada ao viajar apenas por um rumo. Neste caso, por conseguinte, o efeito parece estar precedendo a causa. Este resultado não viola o princípio da causalidade. Como assim? Temos de compreender uma maneira mais sutil de observar o segundo experimento de detecção do aspecto de partícula, conforme elucidado por Heisenberg. Se, neste momento, um experimento produz o resultado do que o fóton está, digamos, na parte refletida do pacote de ondas, então a probabilidade de encontrá-lo na outra parte do pacote torna-se imediatamente zero. O experimento na posição do pacote refletido exerce em seguida uma espécie de ação no ponto distante ocupado pelo pacote transmitido e vemos que esta ação se propaga com uma velocidade maior do que a da luz. Não obstante, é também óbvio que este tipo de ação jamais poderá ser utilizado para transmitir um sinal, de modo que ele não entra em choque com os postulados da teoria da relatividade. Esta ação à distância é um aspecto importante do colapso do pacote de ondas. O termo técnico que usamos para essa ação é não-localidade. A ação transmitida sem sinais que se propagam pelo espaço. Sinais que assim se comportam.
usando um tempo finito por causa do limite de velocidade einsteiniano. São denominados sinais locais. O colapso da onda quântica, portanto, é não local. Notem que o argumento apresentado por Heisenberg mantém-se com ou sem opção retardada. Na visão quântica, o argumento fundamental é que escolhemos o resultado específico que se manifesta. O momento no tempo em que optamos por esse resultado carece de importância. A onda se divide em todos os casos em que há dois rumos disponíveis. Mas a divisão ocorre apenas em potência. Quando, mais tarde, observamos o fóton em um rumo, porque foi assim que escolhemos, o colapso de onda que provocamos em um rumo exerce influência não local sobre a onda no outro rumo, que anula a possibilidade de o fóton ser visto nesse outro rumo. Essa influência não local talvez pareça retroativa, mas estamos influenciando apenas possibilidades em potência. Não ocorre colapso do princípio da causalidade porque, como diz Heisenberg, não podemos transmitir um sinal por meio desse tipo de dispositivo. Em nossa busca do significado e estrutura da realidade, enfrentamos o mesmo quebra-cabeças que o ursinho Puff teve de resolver. Olá, disse a porquinha. O que é que você está fazendo? Caçando, respondeu Puff. Caçando o quê? Rastreando alguma coisa, respondeu o ursinho, num jeito muito misterioso. Rastreando o quê? Voltou a perguntar a porquinha, aproximando-se mais. É justamente isso o que eu estou perguntando a mim mesmo. Eu pergunto a mim mesmo o quê? O que é que você pensa que vai lhe responder? Vou ter de esperar até que descubra a presa, explicou o ursinho Puff. Agora, olhe para aí. E apontou para o chão à sua frente. O que é que você está vendo aí? Rastros, respondeu a porquinha. Rastros de patas. Soltou um pequeno guincho de emoção. Oh Puff, você pensa que é um uso? Pode ser, respondeu Puff. Às vezes é e às vezes não é. A gente nunca pode saber à vista de rastros de patas. Mas, espera um momento, continuou levantando a pata. Sentou-se e pensou, da maneira mais profunda que podia pensar. Colocou a pata em cima de um dos rastros, coçou 2 vezes o nariz e levantou-se. Entendo, disse o ursinho Puff. Entendo agora. Fui tolo e me enganei. Continuou. E sou um urso descerebrado. Você é o melhor urso do mundo, disse, tranquilizador, Cristóvão Robin. É realmente desnorteante que os rastros do Wuzzle, que o elétron e ondas partículas submicroscópicas deixam em nossas câmaras de condensação sejam, de acordo com a nova física, apenas prolongamentos de nós mesmos. O cientista clássico olhava para o mundo e via a sua visão única de separatividade. Há uns 2 séculos, o poeta romântico inglês William Blake escreveu: Que Deus nos livre de uma visão única do sono de Newton. A física quântica é a resposta à prece de Blake. Os cientistas quânticos que aprenderam a lição do princípio da complementaridade sabem que não devem cair nessa de ignorar a aparente separatividade. As medições quânticas introduzem nossa consciência na arena do denominado mundo objetivo. Não há paradoxo no experimento de opção retardada. Se renunciarmos à ideia de que há um mundo fixo e independente, mesmo quando não o estamos observando, em última análise, tudo se resume no que você, o observador, quer ver. O que me lembra uma história zen. Dois monges discutiam sobre o movimento de uma bandeira ao vento. Disse um deles: a bandeira está-se movendo. Não, o vento é que está-se movendo, corrigiu o outro. Um terceiro monge
que passava por ali nesse momento, fez uma observação que Wheeler aprovaria. A bandeira não está se movendo. O vento não está se movendo. A mente de vocês é que se está movendo.